A gente está numa série aqui na Life chamada Discípulos. Começamos no domingo passado e hoje vamos continuar. Nessa série a gente está aprendendo que Jesus não quer que a gente seja apenas um seguidor dele, ele quer que a gente seja um discípulo. Porque durante o ministério de Jesus foi seguido por multidões, mas dessas multidões, poucas pessoas o reconheceram como Salvador, como Senhor, como amigo, como mestre e se deixaram ser transformados por ele. E no último domingo a gente viu que algumas dessas pessoas, dessa multidão que seguiu Jesus, algumas o seguiram por necessidade, outras o seguiam apenas por admiração. Mas Jesus não quer que a gente o siga por necessidade ou por admiração, ele quer que nós sejamos discípulos. E o que é ser um discípulo? A gente viu que ser um discípulo é ser um aprendiz, é ser um imitador daquele do qual você é discípulo. O discípulo, a gente viu também que no domingo passado, que ele não é uma pessoa perfeita. O discípulo não é uma pessoa perfeita. O discípulo é aquele que reconhece a sua condição, olha para si e fala: eu preciso de transformação, eu preciso de Jesus na minha vida. E aí ele começa a se deixar transformar por Jesus, ele começa a ser parecido com Cristo, ele começa a ter a sua vida transformada. Isso foi o que nós vimos no domingo passado. Mas você pode dizer assim: poxa, eu ouço tanto dizer que Deus me ama, Deus ama quem eu sou, do jeito que eu sou. Isso é verdade. Deus nos ama do jeito que a gente é. Mas eu te digo que Deus te ama tanto, 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 que Ele se recusa a te deixar do mesmo jeito. Entendeu? Deus te ama tanto que Ele sabe que você pode ser muito melhor, que você pode ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor. Você pode ser um filho de Deus melhor quando você for mais parecido com Ele. Então Deus, Jesus Cristo, ao entrar na nossa vida, Ele não quer que a gente fique do mesmo jeito. Ele quer que a gente seja transformado. É como um pai e uma mãe, você que é pai e mãe já passou por essa experiência, que ama tanto o seu filho e vê o seu filho fazendo umas burradas, você fala: não, filho, não é assim, não faz desse jeito. Você vai lá e deixa o filho fazer as besteiras dele? Não, você não tenta orientar, você não tenta mostrar o caminho, você não tenta dar o exemplo. Por quê? Porque você ama tanto aquele filho, que você sabe que ele pode ser alguém melhor. É isso, é assim que Deus trata com a gente. Deus quer nos transformar, porque Ele sabe que eu e você podemos ser melhores, porque o nosso exemplo, quem é Jesus. Deus nos criou inicialmente para sermos igual a Jesus. Jesus é o exemplo do homem perfeito, que nós seres humanos deixamos de ser por causa do pecado. Então Deus fala assim: meu filho, você vai ter uma vida extraordinária comigo quando você for parecido com Jesus. Então busca isso, deixa Ele te transformando, deixa Ele te mudando. Então Ele quer nos transformar, Deus quer nos transformar pelo seu amor. E tem um exemplo de um cara na Bíblia, um discípulo de Jesus, um dos 12 discípulos de Jesus, que passou por uma transformação gigantesca. O nome dele, Simão Pedro. Simão Pedro, ou Pedro, antes de ser transformado por Jesus, ele era um cara inconstante. Pedro era um cara inconstante. Pedro era um cara assim que mudava muito de opinião. Pedro era um cara variável, inseguro, aquela pessoa de pouca confiança, aquela pessoa que entrava muito de cabeça em alguma coisa. Não, deixa comigo. Só que não ia até o final. Uma pessoa inconstante. Pedro era esse cara, era um cara muito explosivo, aquele pavio curto. Você lembra daquele momento quando Jesus estava para ser preso e chegaram lá muitos soldados, aí Pedro pega a espada e corta a orelha do cara. Pedro era esse cara. Ele é um cara muito explosivo, muito para frente, mas ao mesmo tempo muito inconstante, que fazia grandes promessas, mas não cumpria. Essa era a identidade de Pedro. Assim que ele era conhecido, assim que ele era conhecido, assim que as pessoas o viam, e assim que realmente ele era. Pedro era um cara inconstante. E a gente vê na Bíblia, durante o ministério de Jesus, quando Pedro acompanhou ali Jesus de perto, vários momentos que mostram esse jeitão complicado de Pedro. E eu trouxe 2 aqui para a gente ver nessa noite. O primeiro momento, em Mateus,
Mateus 16, abra sua Bíblia aí, Mateus 16, de 13 a 17. Mateus 16, de 13 a 17, vai falar assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Então Jesus foi lá para uma cidade e tal, e ali ele perguntou para os discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Ou seja, Jesus estava perguntando: quem que o povo fala que eu sou? Aí os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Ou seja, o povo ainda não tinha entendido quem era Jesus. Jesus, logicamente, não era nenhum desses caras. Jesus era o Cristo, o Messias. Aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: ó Simão Pedro, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha que afirmação linda. Aí Jesus continua: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Então, que coisa maravilhosa que Pedro falou naquele momento. As pessoas que rodeavam Jesus, a multidão, os seguidores, ainda não tinham entendido quem era Jesus. Eles achavam que Jesus era um profeta, mais um profeta, ou era João Batista que tinha reencarnado em Jesus, algo parecido. Mas Pedro sabia quem era Jesus. Jesus era o Cristo, ou seja, Jesus era o Messias, aquele o qual o Velho Testamento inteiro vinha falando, vinha prometendo, aquele que Deus prometeu que iria mandar para salvar o mundo. E Deus revelou isso a Pedro. Então, olha que coisa linda. Pedro foi o único discípulo que naquele momento expressou isso. Isso é tão maravilhoso, porque você sabe bem que os líderes religiosos da época, os caras que estudavam a lei, que estudavam o Velho Testamento, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eles não conseguiram perceber que Jesus era o Messias. E Pedro, na sua simplicidade, Pedro que não era um religioso, Pedro que não era um estudioso, Pedro que era apenas um pescador, reconheceu isso. E Jesus o elogia. Jesus fala: Pedro, você é feliz, porque você recebeu essa revelação de que eu sou o Cristo do próprio Deus. O próprio Deus colocou isso no seu coração, na sua mente. O próprio Deus te deu esse entendimento para você entender que eu sou o Cristo. Mas tem uma outra passagem, logo na sequência, ainda no capítulo 16, ali no versículo 21, que acontece uma coisa um pouco chata com Pedro. Fala assim, Mateus 16, 21. Continuando o texto aí, um pouquinho para baixo. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, ou seja, os líderes religiosos, farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Aí agora é uma das piores chapuletadas que alguém já levou de Jesus. Jesus virou e disse para Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece. Pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Pedro era um cara inconstante. Pedro acabou de falar que tu és o Cristo. E Pedro sabia que o Cristo tinha que vir e tinha que morrer, porque é através da morte de Cristo que viria a salvação. E quando Jesus fala: eu vou morrer, mas vou ressuscitar, Pedro chama Jesus e fala assim: Pedro, que isso, cara? Você vai morrer não. Vê lá, fica aqui, continua aqui. Humanamente falando, dá até para você entender um pouco o que o Pedro estava dizendo. Mas um cara que acabou de declarar que Jesus era o Cristo, ou seja, estava com um olhar espiritual, e momentos depois ele estava com um olhar totalmente humano, totalmente carnal. Ele estava ali se colocando numa posição de alguém que estava tentando influenciar Jesus para aquilo que ele veio realmente fazer. Tanto que o próprio Jesus chama ele de Satanás. Que pesado isso. Que triste. Né? Pedro deve ter colocado a mão na consciência e depois Jesus continua o texto falando que quem
quiser ganhar na vida, tem que perdê-la, tal. Jesus continua falando um pouco mais para eles ali. Eu acho que o Pedro coloca a mão na consciência e fala: nossa, fiz besteira, cara. Poxa, acabei de falar, Jesus é o Cristo ele vai vir, vai morrer, vai se entregar. E Jesus mesmo falou que iria morrer, iria ressuscitar. Então, olha a inconstância de Pedro. Um cara que em um momento declara que Jesus é o Messias, depois ele fala: não, você não vai morrer não. Que Deus não permita que isso aconteça com o Senhor. Mas teve uma outra situação também. Um outro momento que está lá relatado em Mateus 26. Vamos lá para Mateus 26. Que mostra um pouquinho também essa inconstância de Pedro. Mateus 26, de 31 a 35, vai falar o seguinte: E Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro, sempre ele que falava, né, disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Pedro era muito disso: eu nunca, eu jamais, né? Aquela pessoa muito incisiva. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então, que coragem na fala desse cara, né? Que coragem, que convicção. Você percebe como que Pedro sempre toma frente. Jesus faz uma pergunta, a maioria das vezes é Pedro que vai lá e responde. Então ele diz: Senhor, eu nunca vou dizer que não conheço o Senhor, eu jamais vou abandoná-lo. Se o Senhor for morrer, eu vou morrer junto. Isso que Pedro disse. Só que um pouquinho mais para frente, em Mateus 26 ainda, só que lá no versículo 69, se passou um tempo, Jesus foi preso, Jesus está preso nesse momento aqui, e acontece o seguinte, ó, Mateus 26, do 69 ao 75, Jesus está preso, Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: você também estava com Jesus da Galiléia? Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outro empregado viu e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: juro que eu não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Olha a que ponto ele chegou. Naquele instante o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Esse era Pedro. Um cara que falou: não, Jesus, jamais, nunca vou negar o Senhor. Só que depois ele negou. Só que depois ele falhou. Então aquela coragem, toda aquela convicção se perdeu. Pedro era um cara inconstante. Esse era o Pedro. E Pedro é um cara comum, como eu, como você, muitas das vezes. Aquele cristão que muitas das vezes é muito espiritual, mas às vezes é muito carnal. Aquele cristão que está muito com Jesus, muito próximo de Deus, mas às vezes dá cada pisada na bola. E às vezes a gente pensa assim: poxa, Jesus poderia ter escolhido um discípulo melhorzinho, né? Depois a gente vai continuar estudando outros discípulos aqui, você vai ver cada peça que Jesus pegou. Mas isso é maravilhoso. Porque se Jesus tivesse pegado os tops, os bons, a gente estaria desanimado. Falar: ixi, não tem jeito, eu não sou top, eu não sou bom, eu sou ruim. Mas Jesus é tão bom, ele é tão sábio, que ele pegou os caras complicados, igual Pedro, igual eu, igual você, e ele transformou a vida desse cara. Isso quer dizer que ele pode nos transformar, ele pode mudar a qualquer um. Por quê? Porque a questão não está em mim, a questão não está em você, a questão está em Jesus Cristo. E Pedro, ele viveu um momento transformador com Jesus. Pedro viveu um momento transformador com Jesus. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 21. Olha que momento
que transformou a vida de Pedro. Depois de todas esses momentos de inconstância, de pisada na bola, e principalmente nesse momento depois que Pedro negou a Jesus, você viu que ele fala que ele sai e vai chorar amargamente. Imagine que sentimento que ele estava sentindo. Ele deve se sentindo um inútil, eu sou o pior de todos, eu neguei o meu Senhor, eu falei que não ia negar, mas eu neguei. Né? Imagine a dor que Pedro estava sentindo. Em João 21, do versículo 15 a 17, só para você entender o contexto, Jesus havia ido, Jesus havia ressuscitado, já havia aparecido aos discípulos, e nesse momento ele aparece novamente aos discípulos. E ele diz o seguinte aqui, João 21, do 15 ao 17. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, 3 vezes. Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo, e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Então tem algo muito especial nesse momento aqui na vida de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Mas Jesus, naquele momento, nesse momento que Jesus estava curando Pedro, Jesus estava libertando Pedro daquela dor, daquele sentimento que ele estava no seu coração por ter negado Jesus. E por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Te amo, te amo, te amo. É como se Jesus estivesse cancelando a negação de Pedro. É Jesus curando a Pedro ali. Esse foi um momento transformador na vida de Pedro. Isso traz uma lição importante para mim e para você. Não importa quantas vezes eu e você nós já negamos a Jesus. Não importa quantas das vezes nós fomos inconstantes com Jesus em nosso relacionamento com Ele. Não importa se a gente negou a Jesus com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Não importa. Jesus está disposto a nos abraçar, nos receber e falar: filho, você me ama porque eu te amo. Você me ama, filho, porque eu te amo. Então essa foi a forma ali, um momento especial entre Jesus e Pedro, o momento em que Jesus estava curando Pedro daquele momento de erro, de falha que ele passou. Se eu e você, se você olha para você e você fala assim: eu sou essa pessoa inconstante. Tem momentos que eu estou muito próximo de Deus, mas tem momentos que eu me afasto, tem momentos que eu não leio a Bíblia, não oro, eu deixo meu relacionamento com Jesus de lado. Jesus pode te transformar. Você pode ver esse momento transformador com Jesus hoje. Não é amanhã nem depois de amanhã, é hoje. Você pode se deixar transformar por Jesus hoje. Assim como Jesus Cristo mudou a vida de Pedro, Ele pode mudar a sua, pode mudar a minha vida. Assim como Pedro deixou de ser um cara inconstante para ser um cara convicto. Depois de passar por esse momento transformador com Jesus, Pedro se tornou um outro cara. Pedro passou a ser um cara convicto. Porque ele começou a entender claramente quem ele era, mas também quem Jesus era. O que Jesus tinha para a vida dele, qual era o plano de Jesus para a vida dele. E em Atos 3, acontece algo maravilhoso, que você vê a transformação na vida de Pedro. Em Atos 3, eu vou resumir para você, Pedro e João, os 2 discípulos de Jesus, eles curam um homem que estava lá perto do templo, e esse homem tinha um problema no pé e esse homem não andava. E os 2 curam esse homem. E aquele homem, todo mundo conhecia aquele homem que ficava muito tempo sentado ali, e aquele homem começa a andar, e as pessoas começam a dizer: nossa, o fulano foi curado, não é ele que estava ali agora sentado há vários anos. O que aconteceu? As pessoas começam a se aproximar. E Pedro, convicto de quem ele era, de quem Jesus era, de que Jesus o havia perdoado, de que ele era um novo homem, ele começa a pregar para aquelas pessoas. E a gente tem que prestar atenção no seguinte: essas pessoas para quem Pedro está pregando foram as pessoas que algum tempo atrás haviam crucificado Jesus.
Olha a diferença de um cara que era inconstante, que falava que ia fazer e depois não fazia. Agora um cara que é convicto, que foi transformado por Jesus, ele vai lá e aponta o dedo na cara dos caras que crucificaram Jesus e fala assim: vocês mataram o autor da vida. Ele fala essa frase, você vê Atos 3, ele fala isso. Olha a transformação na vida desse cara. Um cara que era inconstante passou a ter plena convicção de quem ele era e de quem era Jesus e o que Jesus queria dele. Olha que transformação. A ponto de chegar para esse pessoal e falar: vocês mataram ele, se arrependam. Isso é o que Deus faz, é o que Jesus faz na nossa vida, é o que Deus faz na nossa vida, Ele nos transforma. E na sequência desse texto, para continuar ainda, para você ver um pouco dessa transformação na vida de Pedro, acontece tudo isso. Pedro fala para as pessoas: se arrependam, porque vocês mataram o Messias, vocês mataram o autor da vida. Os líderes religiosos se aproximam e levam Pedro e João presos, porque eles estavam falando sobre Jesus. Eles foram presos. E aí esses Pedro e João passam por um julgamento. Esses caras julgam Pedro e João e falam assim: ó, a gente vai libertar vocês, mas vocês não falam mais de Jesus. O texto fala que eles foram advertidos severamente para não falarem mais sobre Jesus. Aí o Pedro novo, o Pedro transformado, ele fala o seguinte, Atos 4,19: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Esses caras, esses líderes religiosos, foram os mesmos que armaram a morte de Jesus. E Pedro agora chega para eles e fala assim: ó, pode fazer o que quiser. Você que vem entre Deus e vocês, quem que a gente vai obedecer? É a Deus, lógico. A gente não pode deixar de falar do que a gente tem visto e ouvido. Olha que transformação, olha que ousadia. Um cara está convicto agora de quem ele é e de quem é Jesus na vida dele. Que transformação, gente. É isso que Jesus faz na nossa vida. Olha como Deus transforma a vida de uma pessoa, um discípulo. Alguém que era totalmente inconstante, que não sabia bem sustentar o que falava, que não tinha certeza, convicção do que cria. Agora Jesus o transforma em alguém muito convicto. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele muda a nossa vida, Ele nos transforma. E é para esse Jesus que eu entreguei a minha vida. É para esse Jesus que eu entreguei minha vida e peço para Ele todos os dias que Ele me transforme, que Ele me mude. E essa tem que ser a sua oração também. Porque Jesus quer que eu e você nós sejamos um discípulo convicto. Um discípulo convicto, que você tenha plena convicção de quem você é, de quão distante você está dele, de quão falho você é, mas que tenha plena convicção também de quem é Jesus, o quanto Ele te ama e o quanto Ele pode fazer na sua vida. Amém? Porque Jesus não busca pessoas perfeitas. Por isso que Jesus escolheu Pedro. Jesus não busca pessoas perfeitas, Jesus busca pessoas assim igual a gente. Falhas. Mas Ele busca pessoas que, quando se rendem a Ele, quando se deixam transformar por Ele, pessoas que começam a ser convictas, que creem, que se colocam aos pés dEle. E são essas pessoas que podem ser usadas poderosamente por Ele. Pedro foi poderosamente usado por Deus. Pedro foi poderosamente usado por Jesus. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. É isso que Ele quer fazer na minha vida. Ele quer nos usar poderosamente. Não usar mais ou menos, não é usar em alguns momentos, em outros momentos a gente faz a vida do nosso jeito. Não, Ele quer que você tenha uma vida constante com Ele. E Ele quer te usar poderosamente. Então faça uma análise da sua vida. Como é que está a sua vida com Deus? Talvez você possa ter se identificado um pouco com Pedro. Todos nós temos um pouquinho de Pedro na nossa vida. Todos nós em algum momento acabamos sendo um pouco inconstantes. Mas uma característica do discípulo de Jesus não é a inconstância, é a convicção. Eu tenho que ter convicção, eu sei quem é Jesus, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei para onde eu estou indo. Eu tenho plena convicção disso. Então, minha vida vai ser toda direcionada nesse sentido. Então, se você tem vivido uma vida inconstante, se você tem vivido uma vida parecida com Pedro, que não sabe bem para onde você está caminhando, Jesus te convida hoje a abrir o seu coração e deixar Ele te transformar. Porque quem transforma não é você mesmo, não é alguém.
Não é alguém, não é outra pessoa que não seja Jesus. Pedro foi transformado, Pedro foi mudado por Jesus. É Jesus que nos muda, é Jesus que nos transforma, é Ele que nos faz mais parecidos com Ele.